Pessoal, bom dia. São 8h05. Hoje eu convidei o Dr. Paulo Henrique para apresentar uma atualização do protocolo que a gente tem utilizado para tratar a leucemia linfóide aguda, que é o CAUD, especificamente uma preocupação que a gente tinha na adaptação desse protocolo para adolescentes e adultos jovens. Então, o Paulo vai mostrar esses dados e ele está fazendo o mestrado dele com leucemia linfóide aguda. E pode até comentar algum dado do nosso serviço também. Paulo, fica à vontade. Bom dia, pessoal. É sempre um prazer estar aqui com vocês nas sessões. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre uma atualização, um novo protocolo CAUSB direcionado aí para pacientes mais jovens, né, adolescentes e adultos jovens, tá? E mostrar os ganhos que a gente tem na utilização de protocolos de regimes baseados em regimes pediátricos e especificamente esse protocolo. Antes disso, eu vou dar um panorama geral, tá? Sobre a LLA nesse perfil de paciente, depois a gente vai adentrar com mais detalhes aí esse protocolo, para, quem sabe, a gente conseguir colocar ele em prática no nosso serviço. A gente sabe que a LLA, classicamente da infância, eu gosto muito dessa gravura, né? Ela tem uma sobrevida global significativamente maior do que todos os outros grupos, né? Ao passo que a sobrevida global em 5 anos das LLAs nas crianças, ela chega a mais de 90%, mesmo na população de adolescentes e adultos mais jovens, essa sobrevida cai para em torno de 54% a 74%, isso em grandes centros. E por que que isso acontece? Isso acontece principalmente porque eu tenho um aumento de características de alto risco e uma redução nas características de baixo risco. Ao passo que a gente consegue ver nessa figura uma redução de translocação 12,21, uma redução de translocação 1,19, né? Eu vou ter um aumento no percentual de translocação 9,22. Eu tenho um aumento da hiperexpressão de CRLF2, que configura aí o protótipo de pH-like. Eu tenho um aumento aí de hipoploidia e de cariótipo complexo, tá? Isso também, não somente a própria biologia da doença, que é desfavorável, mas são fatores variados, incluindo ingresso no mercado de trabalho, dificuldade na adesão às medicações, por ser muitas vezes protocolos majoritariamente ambulatoriais, condições socioeconômicas, toxicidades que vão implicar em adiamento ou suspensão temporária do tratamento. Tudo isso vai corroborar aí para a gente ter piores desfechos nessa população, e é isso o nosso grande desafio como hematologistas de adultos, certo? O subtipo PH-like, a gente sabe que vai ter um crescimento considerável na população de jovens adultos e adultos jovens, ao passo que a gente tem em torno de 10% na criança, como vocês podem ver aí na figura. Quando a gente coloca os adolescentes e jovens adultos de 16 a 39 anos, eu tenho um ganho aí somado de 48%, né? Ao passo que na criança é de 10%. Muitas vezes, muitos deles, a via mutante vai ser o CRLF2, né? Onde estudos aí estão apontando para o uso dos inibidores de JAK nessa população, mas alguns também na classe ABL, que aí a gente vai talvez validar em algum momento o uso de inibidores de tirosina quinase. Idealmente, em grandes centros, o que é feito nas LLAs é fazer, durante o estadiamento da estratificação de risco, estadiamento não, estratificação de risco, fazer as principais translocações, incluindo 1, 19, 12, 21, 9 e 22. Naqueles pacientes que têm essas três translocações negativas, idealmente é avaliar o status do CRLF2 para a gente pensar que esse paciente possa ter Philadelphia-like, que a gente sabe que vão ter persistência de DRM durante o tratamento, principalmente no pós-indução, e recaídas precoces. Então, esse grupo ainda é uma demanda que a gente não conseguiu superar e carrega aí um pior prognóstico. Isso, e também falando disso nos adolescentes e adultos jovens, tá? A gente sabe que quando a gente compara nos cortes históricos a utilização de protocolos pediátricos versus protocolos de adultos, nós temos uma mediana de sobrevida livre de eventos de 78 meses dos protocolos pediátricos versus 30 meses nos protocolos de adultos. Nós temos aqui três grandes protocolos. Eu vou destrinchar mais à frente o protocolo CAUSB
10.403, que é o nosso objetivo, mas a gente vê que nos dois primeiros, que são protocolos baseados em regimes pediátricos, do terceiro, que é um protocolo de adulto, o que a gente observa é que a gente tem muito mais doses de corticoides, vincristina frequente, a asparaginase, ela é presente em uma grande parte do protocolo, profilaxia do sistema nervoso central mais frequentes e mais precoces, certo? E, como eu falei, a asparaginase ela vai desempenhar um papel importante aí nesses pacientes, sendo uma das maiores drogas antileucêmicas no tocante a LLA. Tá? Experiência do centro de tratamento com protocolos pediátricos é de suma importância, tá? Porque exige manejo de toxicidades, principalmente da asparaginase, que centros de adultos que trabalham, por exemplo, com hipercevade, na sua forma padrão, claro, não vão ter tanto manejo. No nosso serviço, a gente tem uma ampla utilização de asparaginase e não é nada que a gente não saiba manejar as toxicidades. Falando especificamente dela, a asparaginase, ela não é isenta de toxicidade. A suspensão e contraindicação absoluta, ela é feita nos casos de pancreatite aguda clinicamente manifesta, trombose venosa do sistema nervoso central e encefalopatia metabólica. Todos os outros efeitos colaterais são efeitos colaterais manejáveis que acontecem e nós sabemos como conduzir. Essa figura ela mostra, idealmente pelo artigo da Blood, como deve ser feito essa condução. Mas na hepatotoxicidade, a gente vai ter que suspender momentaneamente até que eu tenha uma resolução para grau 1 ou 2, certo? No caso da pancreatite, obviamente, a pancreatite aguda clinicamente manifesta vai indicar suspensão permanente da droga, tá? Mas não é feito de rastreio para pacientes assintomáticos, monitorização de amilase lipase, certo? Trombose deve ser feita anticoagulação, padrão, como nós já estamos habituados, e a anticoagulação profilática é controversa, principalmente naqueles pacientes que a gente sabe que na LLA muitas vezes esses pacientes vêm com bicito, vêm plaquetopênicos, né? Então aí a anticoagulação profilática de rotina ela é controversa, tá? A hipofibrinogenemia, ela também é algo que a gente vê, mas não é uma contraindicação à descontinuação da asparaginase e não há indicação de reposição aí de rotina, basicamente pelos níveis de fibrinogênio, apenas no contexto de andamento ativo, nos procedimentos, enfim, porque inclusive a reposição de crioprecipitada pode até aumentar esse risco trombótico. Esse aqui é a evolução do tratamento da LLA. A gente sabe que, infelizmente, a LLA-T não teve uma progressão tão grande quanto a LLA-B, mas nós tivemos grandes estudos que aprovaram diversas novas terapias para o tratamento da LLA-B. Desde a década de 90, em que a gente utilizava regimes de adultos, né, hipercevade-like, até a publicação dos grandes cortes de regimes baseados em esquemas pediátricos, né, como o próprio Cauchy, inclusive o 10.403, a publicação do Tower para blinatumomab como consolidação nas LLAs pH negativas, né, a publicação do BLAST para blinatumomab para negativação de DRM, para as LLAs pHs positivas, a associação dos inibidores de tirosina quinase, principalmente os de terceira geração, como o PONA, associado inclusive ao próprio Perceval, que mostrou resultados bem interessantes nos pacientes com LLA Philadelphia positivo, tá? Até a aprovação dos CAR-T baseado no Eliana, no ZUMA-3, que levaram à aprovação para as LLAs refratárias, inicialmente em adultos bem mais jovens, e aí depois num contexto de pacientes refratários adultos de maneira geral. E hoje em dia a gente vê inúmeros estudos com tratamento quimio-free, associação de bispecíficos com anticorpo monoclonal, estratégias que visam aí minimizar a toxicidade nesses pacientes, que a gente vai ver que ainda é uma demanda que precisamos otimizar. Em relação à LLA Philadelphia positiva, a gente teve um ganho progressivo de sobrevida global. Se a gente comparar a para ITK pré-2000, a gente tinha uma sobrevida global menor do que 20%.
a gente foi ganhando com sobrevida com o advento do imatinib, né? Posteriormente o PONA, e a estratégia quimio-free leva a impressionantes sobrevida global em 3 anos, beirando a 90% quando eu utilizo PONA e BLINA como tratamento para esse perfil de pacientes, que mitigou aí o efeito deletério da translocação 922 na estratificação de risco. Então, hoje em dia, algo que classicamente era considerado como alto risco, a gente vê que hoje os pacientes são aqueles que talvez mais respondem aí, porque nós temos uma terapia-alvo e, inclusive, de mais fácil acesso. Na LLA-PH negativa, nós tivemos, como eu falei, o estudo 1910 com a associação do blinatumomab de consolidação, que aumentou a sobrevida global quando eu comparo com apenas quimioterapia, né? Eu tive uma sobrevida global de 85% no braço do blina, ao passo que no braço de quimioterapia eu tive apenas 68%, e a sinergia entre bispecíficos anticorpos monoclonais no estudo do MD Anderson, que quando associou hipercevate com blina, eu tive uma sobrevida global em 3 anos de 100%. Isso é, é animador, porque a gente vê a mudança de prognóstico desses pacientes, a gente vê que as novas terapias estão conseguindo modificar a trajetória aí desses pacientes. E muito mais vem por aí. O próprio CAR-T, como eu falei, o estudo Alianos 1-3, Tiracel e Brexucel, para os pacientes com LLA refratários, elevaram aí as taxas de DRM negativa nesses pacientes que já são refratários, levando a uma sobrevida global bem interessante, tá? E que mostra o futuro do nosso tratamento para LLA. Claro que as toxicidades, elas existem, ICANS e sinônimo de liberação de citocinas, que é algo que cada vez mais, com a familiarização com esse tipo de terapia, os médicos vão estar acostumados a solucionar, certo? Então, como eu falei, LLA vem numa curva de novos tratamentos, novas terapias, e a gente tem que estar a par dessas mudanças e tentar incluir os nossos pacientes, tentar sempre fazer o melhor tratamento disponível no nosso serviço. Dado esse painel geral, a gente vai começar a falar um pouco desse estudo, que na verdade uma aplicação do próprio regime do CAUSB, do ensaio clínico 10.403, né, em pacientes jovens adultos, né, 17 até 39 anos, 40 anos incompletos, né, um ensaio de mundo real. O nosso objetivo, aliás, esse é um artigo publicado esse ano na Blood, tá? No início do ano, tá? Que vai avaliar como se comportam, né, os resultados do CAUSB 10.403 fora de um ensaio clínico, certo? Falando do que eu já falei, a gente sabe que LLA em crianças, em adolescentes, tem desfecho pior do que em crianças. O CAUSB 10.403 mostrou que esse regime pediátrico usando as paraginase tinha um ganho de sobrevida global quando comparado com protocolos de adultos, né? E esse ganho de sobrevida mostrou que esse seria o padrão de tratamento para as LLAs em pacientes jovens, porque eu tive um ganho importante quando eu comparo com o protocolo padrão de adulto, certo? Então, qual é a ideia do estudo? Será se esses meus resultados do CAUSB 10.403, ele, fora de um ensaio clínico, no mundo real, ele tem resultados equiparáveis? Era isso que ele queria descobrir. Por quê? O que é que no ensaio original ele tinha? A gente viu que tinha uma elevada taxa de descontinuação. Apenas 39% dos pacientes concluíram o tratamento. E aí, o que aconteceu em relação à tolerabilidade, toxicidade, se era viável a longo prazo, né? A gente sabe que são protocolos que têm asparaginase e que têm efeitos colaterais que precisam ser manejados. E no próprio estudo do CAUSB inicial, tinha uma subrepresentação de minorias que a gente sabe que é presente na epidemiologia da LLA. Os pacientes hispânicos, né, os latinos com o pessoal da Espanha, né, foram subrepresentados e esse estudo buscou que a gente colocasse esses pacientes mais presentes. Até porque, por exemplo, nos hispânicos, a gente sabe que existe uma prevalência, um aumento no percentual de pacientes com LLA PH-like, né? Então, será se isso impacta diretamente nos nossos resultados? Então, a gente queria avaliar se, no mundo real, nós teríamos resultados muito similares, certo? E o que é que foi feito?
A gente foi um estudo de corte retrospectivo, pacientes com 139 pacientes. É importante falar que no CAUSB normal nós tivemos em torno de 235 pacientes, tá? Com LLA Filadélfia negativo ou linfoma linfoblástico. Os LLAs pH positivos foram excluídos, tá? Desse estudo e foram tratados com CAUSB 10.403. Tá? Foram 3 grandes centros acadêmicos nos Estados Unidos, com expertise em protocolos pediátricos, tratados em outubro de 2012 e em junho de 2010, e o nosso objetivo era avaliar sobrevida global, sobrevida livre de eventos e taxa de resposta completa. Quais eram as características desse estudo? A gente vê que a maioria da população, né, 92%, eram pacientes adultos jovens, 17 a 29 anos, e um menor percentual, 30 a 40 anos, grande maioria sexo masculino. Pacientes hispânicos eram em torno de 30% dos pacientes, né, já tendo representatividade maior do que o próprio estudo original, do que o trial, né, do CAUSB. Tivemos um percentual considerável de LLA-T, tá? E um percentual considerável de LLA Philadelphia-like, então de 28%. Um grande percentual, na verdade, dos pacientes tinham características de alto risco. Se a gente fosse somar, né, 28% pH-like, 19% tinham eucarióticos complexos, 9% tinham rearranjo do KMT2A, né, que também é uma característica de pior prognóstico, e hipoplegia. Em relação ao status de infiltração do sistema nervoso central, isso vai ser bem importante para a gente entender até o desenho do protocolo, né? A grande maioria não tinha infiltração do sistema nervoso central, não tinha circulação de blastos, tá? 68% era sem sinais de infiltração do sistema nervoso central. Resumindo, o que a gente tem? A gente tem entre os dois cortes, né? O corte do mundo real com o ensaio real, uma idade medianamente parecida, levemente mais velhos, uma proporção maior de pacientes mais velhos, que aí a gente poderia ter um aumento na toxicidade, será? É isso que o estudo vai mostrar. Percentual de pacientes de sexo masculino muito similares. A etnia hispânica e asiática, que são essas minorias, onde a gente tem fenótipos de alto risco e pré-expressão de CRLF2. Nós tínhamos um aumento no percentual dessa população. LLAB, muito semelhante. E característica genética de alto risco, nós também tínhamos aí um percentual bem relevante. Pronto, essa parte aqui que é importante a gente conversar um pouquinho. A gente já é acostumado, muita gente que, principalmente a gente que no laboratório de residentes, a gente tem o CAUSB 9511 na cabeça, né? É uma coisa muito medular. Quais são as diferenças que esse protocolo CAUSB 10403 tem em relação ao CAUSB habitual que a gente é acostumado a fazer? A gente tem uma indução de remissão muito parecida, tá? Qual a ideia? Eu vou fazer alopurinol associado a uma pré-fase de corticoide, tá? Porque para eu ter clareamento de blastos na primeira semana, então temos 7 dias aí de clareamento de blastos com corticoide, e o alopurinol eu vou iniciar junto a isso até eu ter um clareamento de blastos total de sangue periférico e, no geral, até uma redução na carga tumoral. E até o D14 a gente sabe que o alopurinol vai ser necessário. Diferente do nosso protocolo, né? O que a gente vai fazer? Ele vai começar com citalabina intratecal no D1 e metrexato intratecal ele vai colocar no D8 e D29. Então, a gente vai ter mais quimioterapias intratecais na fase da indução. Naqueles pacientes com infiltração clara do sistema nervoso central, além dessas 3 quimioterapias intratecais iniciais, a gente vai ter 2 aí no D15 e D22, tá? Corticoide, basicamente do mesmo jeito. A vincristina semanal. A dalmorubicina, que a gente no nosso protocolo, nós fazemos durante 3 dias seguidos, no início do ciclo. Aqui, doses semanais também. A asparaginase, ela é feita no D4, muito parecido com o que a gente faz D4, D5. Aqui a dose habitual é 2.500, que é a mesma dose que a gente utiliza, só que na realidade a gente reduz essa dose para 1.500 para a grande maioria dos pacientes, né? A gente faz essa dose de 1.500 em pacientes idosos, pacientes obesos, pacientes com esteatose hepática. A gente reduz para 1.000, alguns pacientes até para 500, porque a gente sabe das toxicidades que podem estar relacionadas quando a gente faz uma dose full, certo? Então, o esboço é parecido. O que a gente tem? A gente tem mais quimioterapia intratecal num primeiro momento, certo?
Aqui a gente entra no que a gente chama de remissão estendida, para aqueles pacientes que não tiveram clareamento de blastos total até o D29, né? Eu vou fazer muito como se fosse uma segunda indução, né? Ali, muito parecido. Eu já tenho outra dose de asparaginase, ali no D4, que vai durar em torno de 14 dias, nessa remissão estendida, tá? E aí a gente entra no que a gente conhece. Aqui ele colocou como consolidação da remissão, a gente chama de intensificação precoce, muito parecida, onde eu tenho ciclofosfamida nos dois blocos, bloco do D1, bloco do D29, semanas da acitarabina, que a gente já faz também, mercaptopurim, vinclixina, asparaginase mais 2 doses. Então, a gente já fez asparaginase, uma dose na indução, naqueles pacientes que precisaram fazer remissão estendida, mais uma dose, e aqui mais 2 doses, claro que ajustadas. Aqui eu faço mais 2 doses, no mínimo, de quimioterapia intratecal, tá? Então, a gente vê que nós já temos, no total, pelo menos 4 iniciais MADITs no início, né? E aqui é o grande ponto, a grande diferença do nosso protocolo, né? O que a gente fazia para o sistema nervoso central, onde a gente fazia semanas de MADIT, 5 semanas de MADIT e 5 semanas de methotrexato, a gente vai fazer o método de Capise, né? Que nada mais é do que uma extensão aí do braço de methotrexato de blocos pediátricos. Foi visto que a utilização de methotrexato em alta dose, que na criança é de 5 gramas por metro quadrado, poderia ter uma toxicidade exacerbada nos pacientes adultos jovens, mesmo em adolescentes e adultos jovens. Então, qual é a estratégia? Fazer doses escalonadas de methotrexato a cada 10 dias, endovenosa, certo? Sem resgate com leucovorin, seguido de asparaginase, que iria manter a depressão da asparagina. Então, nós teremos uma progressão do methotrexato em 50 miligramas por metro quadrado a cada 10 dias, D1, D11, D21 e D31. Então, 100, 150, 200, 250 e 300 miligramas por metro quadrado, sem resgate com leucovorin, que, segundo o estudo, ele ajudaria aí também a não proteger as células leucêmicas, tá? E a toxicidade ia ser muito menos grave. Por quê? Porque eu teria doses reduzidas, a necessidade de hidratação exacerbada, alcalinização seria menor, né? Porque minhas doses seriam menores. Então, esse é basicamente o método de Capis, associado aí a doses de asparaginase. 2 doses, certo? E mais quimioterapia intratecal no início e no final dessa manutenção íntegra. Então, mais duas quimioterapias intratecais. A intensificação tardia é muito parecida com o que a gente já sabe, é basicamente a mesma coisa. A única diferença é que eu tenho outras doses de profilático do sistema nervoso central, D1, D29 e D36, e a manutenção prolongada é o nosso POMP, né? Ele de diferença, no geral, a gente tende a fazer 2 anos, ele colocou 3 anos para homem e 2 anos para mulher, basicamente a mesma coisa, porém ele também colocou ciclos de quimioterapia intratecal aí nos primeiros cursos de manutenção, tá? Então, esse protocolo, gente, se a gente fosse comparar com o nosso, com o que a gente faz atualmente, me pareceu mais intensivo, né? E por isso que é destinado para uma população mais jovem, né? Eu tenho mais quimioterapia intratecal, eu tenho mais doses de asparaginase, né? Eu tenho um segmento amplo, contínuo, de profilaxia do sistema nervoso central, que é um grande gargalo aí na nossa LLA, principalmente com as dificuldades que nós temos aí de TBI no cenário num contexto de transplante, tá? Então, nesses pacientes, nós tivemos 139 que iniciaram a indução, grande maioria, 80%, entrou em remissão completa, em resposta completa, pós-indução. 101 entraram na consolidação. Essa redução foi porque alguns recaíram, outros entraram em um regime diferente, outros, por característica de alto risco, transplantaram. Então, um percentual menor iniciou a consolidação. Da mesma forma, no sentido de recaída, pequeno percentual de morte, transplante, o regime alternativo iniciaram a manutenção e 48 pacientes total completaram a manutenção.
tá? Foi isso que eu falei aqui, né? 35% do estudo de vida real completou a manutenção, 88% dos pacientes com a indução que foi feita entraram em remissão completa, tá? Apenas 11% foram refratários, tá? E daqueles pacientes que entraram em remissão, dos 88, mais da metade tiveram aí DRM negativa pós-indução, mais da metade. Isso é bem interessante, porque a gente sabe que os pacientes que têm DRM positivo pós-indução vão pior, e aí são pacientes que devem ser encaminhados aí para transplante, tendo doador compatível. Alguns pacientes, obviamente, foram para transplante, nos que tinham alto risco, alguns por toxicidade foram trocados por IPCVAD, alguns tiveram acesso e foi optado por consolidação com blinatumomab, tá? E é curioso que o maior percentual dos pacientes completaram a manutenção sendo LLA-T, tá? Que a gente sabe, classicamente, a LLA-T tem um pior prognóstico. O segmento mediano dos sobreviventes foi 72 meses, tá? 11%, como eu falei, foram refratários, 26% dos pacientes foram óbitos. A grande maioria foi por recidiva de doença, um pequeno percentual por toxicidade do tratamento, e alguns a gente não teve recaída, mas foi óbito pós-transplante halogênico, certo? Então, o que é o estudo de vida real trouxe de resultado quando eu comparo com o ensaio clínico CAUSB 10.403, que eu tive, uma sobrevida global. Isso no estudo de vida real, de 81% em 3 anos, sobrevida livre de eventos, 66% em 3 anos, e isso foi, quando eu comparo os dois estudos, maior do que o próprio ensaio clínico randomizado, tá? Lembrando que 88% dos pacientes alcançaram resposta completa após a indução. Isso é muito alto, certo? Isso aqui em relação à análise sobrevida, onde eu tive a sobrevida de eventos censurado para aqueles pacientes que fizeram outras terapias além do estudo, ou seja, trocaram por PCVAD, entraram no braço do Blina, fizeram Blina, foram submetidos a transplante halogênico e tem uma sobrevida livre de eventos sem censura, onde todos os pacientes, independente do que eles fizeram aí de consolidação, se foi seguindo o protocolo padrão ou troca de protocolo, né? E no terceiro gráfico eu tenho a sobrevida global, que a gente mostra que a sobrevida livre de eventos, tanto do grupo censurado quanto do grupo sem censura, foi muito similar, em torno de 66%, 66%, 63%, e a sobrevida global em 3 anos desse estudo foi de 81%. 81% dos pacientes em 3 anos estavam vivos, né? Isso no mediana de acompanhamento de 72 meses. Em relação ao perfil de segurança, de evento adverso grau 3, é o que a gente já sabe, é patoxicidade. Um pequeno percentual aí foi infecção, que algo que infelizmente, é muito comum acontecer nas induções e no tratamento, na trajetória desses pacientes aí que estão tratando LLA, tá? Mas, no mundo real, né, nesse ensaio do mundo real, nós tivemos menos sepsis, nós tivemos uma leve redução aí no aumento das transaminases, e a taxa de pancreatite aí foi similar aí pela própria asparaginase. E a gente sabe que fora do ensaio clínico, no mundo real, a toxicidade é algo manejável que não aumentou. Por quê? Porque nos centros especializados em regimes pediátricos, isso já é algo manejável que os médicos, hematologistas, já estão acostumados a tratar. Em relação aqui aos preditores univariados, a gente sabe que os pacientes, o que foi que mostrou quais foram as características que mostraram que vai pior? Pacientes hispânicos tiveram um aumento do hazard ratio, então foram piores, aumentaram o risco, tá? LLA-B foi pior do que teve um aumento do risco, isso aí é até interessante a gente discutir, porque a gente sabe que a LLA-B tem um prognóstico melhor do que a LLA-T, talvez por conta da prevalência de LLA-B em pacientes hispânicos, né? E também da presença nesse tipo de pacientes de Philadelphia-like, né? Que a gente sabe que é doença B, tá? Então, esses foram os principais preditores de pior desfecho, tá? Então, como eu falei, um aumento 3 vezes maior de eventos na genética de PH-like, tá?
Em relação ao imunofenótipo, aqui, provavelmente, a gente sabe que a LLAT é pior, isso é indiscutível, mas talvez um estudo o que possa ter acontecido é porque é mais comum, né? Tinha mais pacientes com LLA-B e é mais comum acontecer na população hispânica TH-like, né? Que a gente sabe que vão pior por ser pela prevalência da translocação do CRLF2, tá? E a papetinía hispânica foi pior também. O que a gente viu é que o que aconteceu no estudo se repetiu no ensaio de vida real. Uma pequena, dos pacientes que iniciaram, apenas 35% completaram o curso de manutenção. O que é que isso mostra? As dificuldades reais que nós temos de tratar esses pacientes. É um protocolo ambulatorial, então, que tem toxicidade, que os pacientes fazem infecção, que os pacientes internam, e que os pacientes têm uma vida, né? Então, muitos deles vão precisar trabalhar, eles não conseguem largar o emprego, desistem do tratamento, enfim, uma série de fatores contribuem para essa redução no número de pacientes que completaram o tratamento. E isso é muito similar ao próprio estudo, tá? E é o que a gente tem que otimizar, buscar com as novas terapias minimizar a toxicidade e consequentemente, tentar aumentar aqueles pacientes que terminam aí o curso de manutenção, tá? Da razão para não conclusão, como eu falei, foi vários, né? 39% desses pacientes, eu falei, então que foi uma grande maioria, trocaram de regime, né? Foram para o gasodublina, isso gerou descontinuação no tratamento, transplantaram, gerou descontinuação no tratamento. Então, não foi somente por toxicidade, recaída, perda de segmento. Muitos pacientes tiveram um tratamento alternativo, seja porque tiveram acesso, seja porque tinham características de alto risco, precisavam fazer isso. E isso contribuiu para a redução aí no número de pacientes que terminaram a manutenção. Claro que toxicidade, recaída e até perda de segmento foram algumas outras coisas que aconteceram, né? Mas um grande percentual foi por conta de opções mesmo no tratamento. Das limitações do estudo é o que a gente falou, né? Esse estudo foi em grandes centros pediátricos. Então, assim, são centros já com muita experiência, que já são classicamente associados, que têm um perfil, uma sobrevida no seu meio bem elevada, tá? Nos pacientes que não foram censurados, os pacientes que tiveram acesso ao transplante, blinatumomab, eles com certeza tiveram desfechos também bem interessantes e isso pode ter impactado positivamente nos resultados do nosso estudo que dificulta aí talvez a gente ter um entendimento do efeito real isolado do regime por si só, tá? Claro que a gente sabe que isso é um estudo retrospectivo, então pode conter alguma imprecisão, alguma omissão, né? E a gente sabe que o tamanho da amostra, sendo a amostra muito heterogênea, aí também limita aí ter conclusões e análise de subgrupo robustas, né? Tá certo? Então, o que a gente sabe é que, diante desse estudo, que a gente teve uma comprovação que no mundo real, um protocolo baseado em regime pediátrico intensivo, com elevadas doses de asparaginase, corticoide, profilaxis nervoso central, é eficaz, é o standard of care para tratamento de pacientes com LLA em adultos, jovens e adolescentes com sobrevida global muito alta e é seguro porque tem uma toxicidade manejável, tá? Claro que a baixa taxa de conclusão do tratamento ainda é um gargalo que é comum na LLA, é comum quando a gente faz tratamentos prolongados a nível ambulatorial, certo? Só que isso é muito mais manejável e adaptável do que o que a gente tinha antes, que era tratamentos que exigiam internação frequentes, que por atraso na internação, no tempo de espera sem quimioterapia, esses pacientes recaíam. Então, a ideia do tratamento de bloco pediátrico é exposição contínua à quimioterapia, exposição contínua para evitar que novos clones sejam selecionados e eu tenha recaída de doença. Como a gente sabe, como eu falei, a gente consegue induzir remissão rápido. O nosso problema é as elevadas taxas de recaída.
outros grupos. A gente sabe que ainda há uma demanda não atendida no subgrupo de Philadelphia Like, né? Na etnia hispânica, tá? A gente sabe que nesse perfil nós temos piores desfechos, infelizmente, tá? O futuro é a associação cada vez mais precoce, cada vez mais frequente de anticorpos biespecíficos, anticorpos monoclonais, né? Nesse tratamento, levando a estratégias quimio-free, que possam minimizar a toxicidade, minimizar a descontinuação de tratamento, certo? E que no futuro que a gente consiga definir estratégias para suplantar essas características de alto risco, principalmente uma Philadelphia-like, certo? Ah, resumindo, é isso que a gente falou. É um regime no mundo real seguro, eficaz. A toxicidade é algo manejável e no futuro nós esperamos estratégias que possam minimizar a demanda por quimioterapia e as toxicidades. Acho que é isso que eu tinha para falar. Não sei se falei demais, estou meio perdido no tempo, mas eu abro aí para discussão, para perguntas, para saber o que, é que vocês acharam do protocolo, que a gente teve um tempinho para avaliar, né? E eu agradeço mais uma vez aí a oportunidade e a participação. É sempre um prazer. Um abraço. Obrigado, Paulo, pela excelente aula. Um dos objetivos de nós trazermos essa discussão hoje, como eu disse inicialmente, foi para ver a possibilidade de nós implantarmos isso no serviço, né? A gente tem tratado esses pacientes com um protocolo CAUSB exatamente igual que a gente trata os adultos. Isso me incomoda muito, porque fico preocupado como a gente não tem condições de fazer protocolos pediátricos, que talvez fosse o ideal, e em função de uma série de limitações aí da própria estrutura. Então, esses doentes entre 18 e aí, acho que pode estender até 39 anos, aí, como o Paulo colocou, eu acho que talvez a gente tenha que adaptar e passar a fazer o CAUSB 10.403. Queria fazer um comentário, Paulo, é que, assim, inicialmente na sua aula, você colocou a história da L-asparaginase. O que a gente tem visto mais atualmente é hepatotoxicidade mesmo. E um dado muito importante, a gente não consegue fazer 2.500, tá? Então, unidades por metro quadrado. E isso também é relatado, tem artigos bem que amparam essa decisão. Há uns 3 ou 4 anos atrás, eu reduzi isso para 1.500 o máximo, e porque a gente estava tendo muita toxicidade, eles faziam a primeira dose, não conseguiam fazer as outras, e isso atrapalhava até a própria indução. É importante a gente ressaltar que a asparagina na indução ela melhora, né, a resposta remissão completa contínua, então por isso que ela precisa de fato entrar. E algo que eu acho que a gente, que eu não sei se que você comentou, é, não muda a avaliação da doença residual mensurável, né, com esse protocolo, é semelhante ao que a gente já faz, né? E Exatamente. eu acho que isso aí é importante, porque não mudaria o racional, né? E, e assim, teoricamente, são dois cenários. A gente tem um cenário bem claro de que a leucemia linfóide aguda do adulto, para nós, ela geralmente ela tem como na sua, na programação de tratamento o transplante de medula. Então, eventualmente, a gente pode ter nesses doentes mais jovens e que não sejam de alto risco, né, a necessidade de não realizar transplante. Então, a gente tem que considerar isso. De todo modo, é, a gente tem muita limitação, porque, por exemplo, CRLF2, né, associado ao Philadelphia Like, a gente não faz, né? A gente não tem essa informação. Então, é um negócio que me deixa muito preocupado, porque às vezes eu acho que a gente navega em águas não muito claras, tá? E Nem acho. isso acaba que a gente precisa, e para nós, assim, historicamente, o ter acesso ao transplante, mesmo sem TBI, mudou muito a realidade desses pacientes, né? A gente tem esperança que em 2026 passe a ter
TBI aí na nossa cidade, mas ainda não é algo, não é algo disponível, entendeu? Mas tá mais perto. Mas aí era essas minhas observações, essa minha proposta. Eu queria ouvir quem quiser fazer comentário, pergunta. PH Eu para já que achou tua pessoal. mão. Ai, desculpa, não tinha visto. Pode comentar, Jaqueline, por favor. Então, eu só queria fazer um comentário sobre a questão dessa faixa etária. Eu não sei se a Renata está aí também, a Renata vê esse pessoal, né? Só a minha experiência com relação à LMC, que é uma simples pílula que a pessoa tem que tomar. E nós temos enfrentado grandes problemas com essa faixa etária, porque são meninos muito jovens, meninos e meninas, e eles fazem férias da medicação, eles vão para o carnaval, eles querem beber, eles não querem estar num local em que a pessoa pergunta, por que tu não vai tomar uma? Ah, porque eu tomo uma pílula, eu tomo LMC. Eles não querem isso. Então, é uma faixa etária realmente bem desafiadora, viu? Que precisa um olhar diferente. Eu acho que a Renata, ela faz muito bem isso lá no ambulatório dela. E duas coisas. Primeiro, eu queria perguntar se a eletropaginase usada por nós atualmente é a peglada. E eu queria perguntar se nós somos hispânicos. O que é a definição de hispânico? Hispânico é América Latina, ai meu Deus, América Latina e Espanha, esses países de lá, porque é tipo a junção, né, do pessoal da Espanha ali com a América Latina. Então, a gente é. Tá bom, era isso que eu sempre tive essa dúvida, viu? Mesmo quando eu morava nos Estados Unidos, alguém me dava uma coisa para preencher, para botar minha raça, e eu não sabia dizer se eu era hispânica. Porque quando você fala Espanha, você coloca, tira Portugal, né? Isso, Então eu acho que a melhor maneira de traduzir hispânico para nós é latino, porque senão é. estamos fora, né? Talvez. Exato, não, com Sei. certeza. E assim, é o que a gente vê assim, nos estudos, que é algo rotineiro, a taxa de descontinuação nesse perfil de pacientes, não só pelas características de alto risco, mas assim, por condições socioeconômicas, né? Muitos pacientes aí têm dificuldade de seguir o tratamento ambulatorial, mas assim, é um desafio que precisa ser feito mesmo, porque os ganhos de sobrevida com regimes pediátricos, assim, são substanciais, né? Quando a gente compara com o IPC baixo, que é a internação, espera a internação. E como o doutor Fernando falou, na minha época de residente, depois que terminei, nos nossos pacientes, a asparaginase ali não dá. Esses estudos, assim, é o ideal, né? Mas, assim, a gente não consegue fazer 2.500, não. É 1.500 e a gente manejando toxicidade. Mas, assim, com 1.500 a gente tem uma experiência muito boa. É tranquilo e nosso serviço sabe manejar muito bem, assim, não nos estressa usar, porque a gente tem medo, né, e tudo, mas não nos estressa. Só complementando, o brasileiro é dentro de hispânico já, que tá? A gente é incluído como, apesar da nossa origem aí portuguesa, nós somos muito miscigenados, né? Aí a gente é considerado hispânico, sim. Acho que a Renata pediu a palavra, né? Diga já, pode dizer. É de pior risco, né? Portanto, nós estamos. Somos. Sim, Ok. Mas é porque quando eles comparam, eu acho que aí tem que considerar, é importante isso, porque o hispânico que reside nos Estados Unidos, a maioria das vezes ele tem um nível socioeconômico, cultural mais baixo. Então ele tem mais limitação, até com relação, por exemplo, ao seguro-saúde, ao acesso a tratamentos e tal. Então acho que é uma análise mais comparativa com o americano status quo, né? Americano estadunidense, melhor dizer. é verdade. E também É, ele coloca que nos hispânicos, né, tem um aumento da prevalência da espécie da hiperexpressão de CRLF2, aí pensando no pH-like, né, talvez isso com certeza contribui aí também para os piores desfechos no estudo, pelo menos. Renata, por favor. Bom dia, parabéns pela aula, Paulo. Pois é, como a doutora Jaque chamou, né, eu já ia até fazer esse comentário mesmo, porque já existe dentro da pediatria também esse grupo de pacientes que é o AIA, né?
ele já é visto também de uma forma diferente. Então, a tendência atualmente é ter protocolos de quimioterapia específicos para essa faixa etária também. Então, a gente tenta adaptar e muitas vezes não levar os protocolos de tratamento da pediatria para o adolescente adulto jovem também. Então, isso já é uma coisa real na oncohematopediatria. Existe já o grupo brasileiro que faz, mas é principalmente com a SBOC, com a Sociedade de Oncologia Clínica, os protocolos de tratamento para a área dos tumores sólidos, né? Eu acredito que isso é uma coisa que em breve vai ser estendida para a hematologia de adulto. E é como a doutora Jaque disse, a gente faz isso num tratamento, num esforço junto, né, de conhecimento da oncopediatria com a oncoadulto, mas também colocando ebiatria e psiquiatria, que são duas áreas importantes no acompanhamento do adolescente, né, e desse paciente adulto jovem, justamente por essas características específicas de vida dessa faixa etária, que levam a interrupções e a intervenções que vão alterar o curso, o resultado do tratamento. Então, as instituições já têm, o doutor Fernando aí também já tem esse olhar voltado para isso, de entender que é uma comunidade que tem resultados diferentes nos tratamentos e que precisa de um olhar, como a doutora Jaque falou, mais diferenciado, né? Mas já estão sendo feitos e estudados os protocolos de tratamento específicos para essa área. Eu gostei muito do Paulo ter trazido esse protocolo hoje para a gente ver. Bom, você gostou, Renata, porque a nossa proposta é incluir, né, a partir dessa reunião, a gente queria trazer, como sempre a gente faz isso, discute com o grupo, inclusive eu fiz um chamamento ontem, né, pedindo para que as pessoas interessadas participassem, porque a gente vai precisar, eu acredito que isso possa minimizar um pouco, assim, esse desconforto que eu tenho, e alguns de nós temos com relação ao tratamento desses pacientes com protocolo de adulto. Então, eu acho que é possível, acho que é factível. E os que forem para o transplante, Paulo Henrique, eu acredito que vai ser semelhante ao que a gente faz com o CAUSB hoje. Na intensificação tardia, eles já iriam, né? É a mesma Exato. linha de raciocínio, né? O que a gente tem feito com o outro CAUSB, né? É, Porque, só para vocês entenderem, a gente, todos esses doentes, quando internam, a gente tipo HLA, eles fazem a indução internados, né? Então é importante isso, então, já que assim minimiza um pouco a questão da adesão, porque a indução deles é internada, tá? E aí depois a gente já vai tipo HLA, ver se tem doador e já inscreve no banco se não tiver, e aí vai tentando de alguma maneira chegar próximo à intensificação tardia, já com definido se ele é elegível ao transplante, se ele não é, se ele tem doador, se ele não tem doador, porque essa, essa estratégia que a gente estabeleceu no nosso serviço e que deve ser estabelecida em todos os serviços, ela tem sido um diferencial muito grande por sobre as dificuldades, né, que existem em termos de logística, porque, inclusive, assim, a gente está chegando ao final desse ano, nós estamos realizando mais de 100 transplantes esse ano, e em janeiro nós completaremos, a gente pretende fazer uma comemoração, vocês já estão convidados. Nós chegaremos a 1.000 transplantes e a gente pretende fazer um evento científico e social para comemorar isso, né? Uma celebração para nós, né? Acho que a doutora Helena está aqui ainda, acho que ela lembra bem do nosso começo. E eu acho que eu queria ouvir aí, eu não sei se acho que alguém pediu a palavra, não sei se foi um da Manu. residente, eu acho. Manu, vamos lá? Primeiro, parabéns, né? E aí eu tenho duas dúvidas em relação ao estudo. Você falou que primeiro eles fazem uma fase de pré-indução, né, para clarear blastos no sangue periférico, e aí depois é que começam as punções lombares, né? Agora, nos pacientes Isso. que não clarearam, a gente faz punção lombar mesmo com eles ainda cheios de blasto no sangue periférico? E a Não. segunda é, num mundo ideal, a gente teria monitorização dessas paraginase, né?
para ver anticorpo, para ver outras coisas que envolvem ali o tratamento, nível sérico e tudo. E aí, no estudo tinha também, ou não, era vida real, que nem é aqui com a gente mesmo. A gente faz e vai manejando a toxicidade sem ter esses parâmetros de ver dose, de ver resistência. Não, eles não tinham, não. Eles basicamente faziam a dose e acompanhavam as toxicidades pós. Entendeu? Tudo bem? Também. É tanto que até nível 7 de MTX também, também pelo método CAPIS, né? Que não precisaria fazer formalmente. Eles não faziam. Então, eles faziam as paraginase e seguiam baseado na clínica do paciente mesmo, que é o que eles até preconizam hoje em dia, muito baseado nos exames de toxicidade hepática e, como pancreatite é um grande gargalo, mais sinais clínicos mesmo. É exatamente isso que o Paulo colocou. Quase ninguém dosa, né? Quase ninguém faz dosagem. E acho que é essa linha de raciocínio mesmo. Mas alguém gostaria, pessoal? Temos 4 minutos ainda para comentários, perguntas, por favor, não fiquem tímidos. A hora é essa. Lisiane. Lisiane. Oi, bom dia. Primeiramente, E, parabenizar o Paulo, né? Foi muito boa a aula. É uma dúvida em relação ao protocolo, que também é do nosso protocolo, que fala em relação a pegar as paraginases, que ela pode ser intramuscular e endovenosa, né? Queria saber a diferença da administração das duas e por que a preferência é intramuscular, né? Porque pelo menos pelo serviço a gente faz intramuscular. Na verdade, eu acho que é muito de experiência do próprio serviço, sabe? Há quem fala que pode ter uma diferença de toxicidade, às vezes quando faz endovenosa, mas a gente não vê muito na prática, não. Assim, as duas têm toxicidades muito similares, eu acho que é muito similar. Não sei se eu estou falando, tem alguma coisa assim a pensar mais, mas já fiz as duas formas. na verdade, o maior experiência, o maior manejo é intramuscular mesmo. E acho que até a Jaque perguntou, colocou uma coisa, eu não sei se foi respondido. Nós só tem a peguilada no Brasil hoje, viu, Jaque? Não tem mais aquela antiga, não, que não era peguilada. Então, e a gente ganhou, sim, tem uma certa experiência já com a peguilada. Pode falar, por favor. Acho que ela pediu a palavra de novo. Não, só agradecendo a resposta, porque faz muito tempo que eu não trabalho na quimioterapia e no tempo que eu estava lá ainda era não peglada. Sim, sim, sim. Não, tranquilo. Hoje a gente acabou ganhando uma certa mão, né? Essa dose é muito importante. Essa dose de 2.500 unidades por metro quadrado intramuscular, ela é uma dose muito alta e nossos pacientes não toleram. Inclusive, tem trabalhos muito bem feitos com isso. Toda turma de residente eu mando os mesmos trabalhos. Não sei se eu já mandei para a atual, mas eu acho que ela vai passando porque, de fato, é o que eu comentei inicialmente. Eu não sei se alguém gostaria de dar uma palavra. Paulo, você quer concluir? Tem 2 minutos. Não, acho que é mais isso. Eu acho que fica aí para a gente tentar colocar em prática esse protocolo. Realmente é um protocolo mais intensivo. Pessoas mais jovens com a doença grave precisam de protocolos mais intensivos. Eu acho que é factível. A gente vai depois sentar todo mundo para ver realmente a viabilidade, ajustar de acordo com a nossa realidade. Mas achei sensacional essa oportunidade de a gente discutir mesmo um protocolo diferente. E agradecer que a gente está aqui à disposição para aprender juntos e discutir cada vez mais. A Emanuele fez um comentário no chat. Você pode falar, Emanuele. Quando, professor, eu rodei mês passado no SEIB, lá eles costumam fazer EV. E aí a explicação deles lá é que quando a criança vai ter alguma reação anafilática, que principalmente nas primeiras exposições, né, ela é mais fácil de manejar quando entrou menos asparaginases no paciente. Então eles fazem EV, uma infusão um pouco mais lenta, pensando nessa questão do manejo de toxicidade na anafilaxia. Sim, sim, é verdade. E aí já tem a veia pega e tudo, né? Mais fácil manejar, né? Nas crianças. Então, faz É, faz aí todo todos Tanto, têm sentido. acesso a PIC muito fácil.
Tem tanto pico de concentração que fica mais rápido, aí eu não sei se aumentaria mais a chance de reação, porque na veia atinge o pico mais rápido, né? Muscular, a liberação querendo, é mais lenta, né? Então talvez diminua. A impressão que eu tenho é que a intramuscular, por ser uma liberação mais lenta, ela diminui a risco de anafilaxia. Mas não sei, também tem toda essa questão aí de fazer lentinho e verificar, né? Bom, quer comentar, Renata, é isso? Não sei se a Renata ainda está aqui. Acho que ela já saiu. Acho que já saiu. Eu acho que ela já Saiu. saiu, infelizmente. Tudo bem. Então, eu acho que, Paulo, o que eu queria lhe pedir era que você já colocasse esse protocolo na quimioterapia ambulatorial e na enfermaria, tá? Para a gente incorporar, tá certo? Certo. Eu acho Ou a pessoa que da farmácia também, para a gente alinhar e fazer eu até totalmente, né? eu até os convidei também para hoje, tá? Mas eu não sei se tem alguém aí que entrou, mas de todo jeito a gente a maior mudança aí é muito mais do sequenciamento das drogas do que propriamente de novas drogas, né? Então são as Não, mesmas na mesma drogas. coisa. Então não acho que não impacta tanto. É mais o sequenciamento, mas eu acho que isso vai ter que ser incorporado, tá bom? Então eu queria desejar a vocês um Feliz Natal, boas festas para quem eu não encontrar. Essa é a nossa última sessão de 2025. A gente retorna em janeiro. é, a partir, deixa eu só olhar aqui. Janeiro a gente volta a partir de 14 de janeiro. Então é a nossa primeira sessão de 2026, tá? Ok? Então tudo de bom, a gente se fala. Um abraço para você. Fernando, Pois não, Fernando, pois não. com licença, À vontade. deixa eu só parabenizar o Paulo pela excelente aula, todas as outras manifestações, escutar a Jaqueline, a Renata. Eu queria desejar a todos um Feliz Natal e um ano novo de muita paz, assim, um mundo real, que muitas vezes a gente quer sair dele e entrar no ensaio clínico, mas que tenhamos um mundo real muito agradável e de paz, muita paz. Então, um Feliz Natal, um feliz 2026. Se Deus quiser, a partir de 14 de janeiro, estaremos juntos. Eu não vou estar aqui 14 de janeiro, mas onde eu estiver, através do ar, eu apareço. Parabéns, Paulo, parabéns, Fernando, e tudo de bom para todos. E aí, o Muito que a gente obrigado. precisa é paz. É, Paz muito e obrigado. saúde. Eu tendo Isso. paz e saúde, eu digo que até dinheiro eu arranjo. Pode deixar. Com certeza. Mais uma vez, boas festas para todo mundo. A gente se fala. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abraço. Obrigado, Paulo. Parabéns.